Olá, caros amigos que acompanham nosso canal Autor da Própria Saúde. Sou eu, Daniel Forjaz, mais uma vez com vocês para falar sobre plantas medicinais. E antes de falar das plantas medicinais, tem um recado importante para dar para você. Já estão abertas as inscrições para o curso de manipulação e uso de plantas medicinais Autor da Própria Saúde. Se você quer aprender tudo o que precisa sobre plantas medicinais, quer se tornar autônomo e capaz de cuidar da sua saúde, da saúde da sua família, de maneira simples, prática, eficiente, segura e natural, então se inscreva para esse curso. Aqui embaixo tem o link, na descrição desse vídeo tem o link de inscrição. Clica lá, conhece mais sobre o curso e se inscreva, não perca essa oportunidade. E se você quer se conectar com o Autor da Própria Saúde pelo WhatsApp também, aqui está o número do nosso WhatsApp. Registra esse número, me manda uma mensagem com o seu nome e o lugar de onde você está falando e eu te registro nos contatos do Autor da Própria Saúde e você passa a receber informações em primeira mão através do seu telefone. E hoje vamos falar sobre plantas medicinais. Já faz um tempo que eu não publico um vídeo sobre plantas medicinais. A gente que na correria da semana Autor da Própria Saúde sobre plantas medicinais, a gente precisou esperar um pouco aí para publicar mais um vídeo, mas o vídeo chegou e hoje nós vamos falar sobre o capim-cidreira. E quem pediu para falar sobre o capim-cidreira são algumas pessoas que passaram pelo nosso canal. Uma delas é a Ignalda Garcês, a Laura Amaral, o Hamilton, nosso contato pelo WhatsApp, o Ari Pontelo e a Ana Cristina Prachedes. São algumas das pessoas, mais gente deve ter pedido para falar sobre o capim-cidreira, mas o que eu registrei, que eu consegui registrar ao longo do tempo dessa correria toda, foram essas pessoas. E atendendo ao pedido desse grupo de pessoas, hoje falamos sobre capim-cidreira. E o capim-cidreira também tem outros nomes pelo Brasil. Pode se chamar de capim-cidrão, capim-limão, capim-santo, erva do príncipe e mais um monte de nomes populares que essa planta tem. O nome científico do capim-cidreira é Cymbopogon citratus. E é uma grande confusão entre o capim-cidreira e o citronela. Citronela é uma outra planta. Qual que é a diferença entre eles? Eles são muito parecidos. Né? A imagem deles é muito parecida, se você olhar os dois, às vezes é difícil de identificar, mas os óleos essenciais, ou seja, os princípios ativos entre eles, são diferentes. Se a gente sentir o cheiro, né, só do capim-cidreira ou só do citronela, às vezes a gente tem dificuldade de identificar em qual espécie que a gente está lidando. Mas se a gente comparar as duas plantas, a gente vai perceber detalhes importantes que diferenciam uma da outra. Via de regra, o capim-cidreira ele tem as folhas mais verticais, né, mais eretas e finas e curtas. Já o citronela tem as folhas que vão dobrar, elas são mais longas e são mais largas. São algumas características que podem ajudar a gente a identificar a diferença entre citronela e cidreira. Via de regra, o capim-cidreira é uma planta muito comum e muito utilizada no Brasil, faz parte das nossas tradições medicinais populares, ancestrais, o uso do capim-cidreira para muitas finalidades. E realmente é uma planta excelente, com propriedades medicinais incríveis e talvez por ser tão comum e tão fácil de encontrar, a gente não dê tanta atenção para a capacidade medicinal que essa planta tem e o quanto ela pode agregar para a nossa saúde. Os óleos essenciais do capim-cidreira são muito utilizados na aromaterapia e eles são conhecidos pelo nome de lemongrass. Lemongrass é o nome em inglês do capim-cidreira. Esses óleos essenciais foram testados pela Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, e foi verificado que não há toxicidade no uso desse óleo essencial. Não houve mudança nem nos órgãos internos, nem nos padrões urinários, nem nos padrões sanguíneos, e foi atestada a segurança do uso desses óleos essenciais. Na Nigéria, os extratos feitos com capim-cidreira também foram testados e foi verificado total segurança no uso dessa planta, também não apresentou toxicidade nenhuma. E a Escola Paulista de Medicina, aqui no Brasil, também fez uma pesquisa com o capim-cidreira e ela administrou doses 20 vezes maiores do que a recomendada em cobaias. E não houve nenhuma toxicidade. Até mesmo em cobaias que estavam em período de gestação, ou seja, cobaias prenhes, não teve nenhuma toxicidade nem para o feto e nem para a mãe. O que demonstra, mais uma vez, total segurança no uso do capim-cidreira. Então, mesmo em doses elevadas, mesmo no período de gestação, o capim-cidreira é uma planta segura e não tem problema nenhum a gente utilizar o chá, o extrato, a tintura do capim-cidreira. Um estudo realizado na Índia com capim-cidreira tentou verificar a qualidade antioxidante dele e se verificou que ele tem qualidades importantíssimas no controle de doenças coronarianas, ou seja, para o problema das artérias do coração. Isso demonstra que o capim-cidreira pode ser uma excelente escolha no caso de doenças cardíacas. Como ansiolítico, os extratos feitos de capim-cidreira foram testados pela USP e pela Unesp e verificou-se sim que ele tem uma interessante ação ansiolítica, ou seja, ele serve muito para pessoas que sofrem de ansiedade. Testado ainda pela Unesp aqui em São Paulo, Universidade Estadual Paulista, o capim-cidreira demonstrou, os extratos dele demonstraram uma capacidade de aumentar o tempo de sono, de reduzir o estado de ansiedade e de evitar crises epiléticas. Pessoas então que sofrem de ataques epiléticos ou crises convulsivas e têm tendência a repetir esse tipo de problema, o uso frequente do capim-cidreira pode ser um preventivo para esse caso.
Ainda na Índia, o capim-cidreira também foi testado como ansiolítico e demonstrou potente capacidade ansiolítica. Como antibiótico, ou seja, como antimicrobiano, combatendo bactérias, o capim-cidreira foi testado na Índia e demonstrou uma potente ação em inibir o desenvolvimento de muitos tipos de bactérias que causam problemas de saúde em seres humanos. Uma universidade francesa realizou uma pesquisa no Marrocos e verificou que o uso dos extratos de capim-cidreira tem a capacidade de aumentar a eficiência de antibióticos convencionais, ou seja, se você tem uma infecção, está tomando um antibiótico e a sua bactéria está resistente, ela não está respondendo ao tratamento com antibiótico, o uso do capim-cidreira pode potencializar a ação desse antibiótico convencional e melhorar muito o seu tratamento. No estudo indiano também, os extratos do capim-cidreira foram testados contra bactérias que são resistentes aos antibióticos e demonstrou excelente resultado em inibir o desenvolvimento dessas bactérias. Assim como antimicrobiano, antibiótico, os extratos do capim-cidreira demonstraram uma potente ação e vale muito a pena utilizar. Contra fungos, os extratos do capim-cidreira foram testados na África do Sul, com pacientes HIV positivo. Por conta da baixa imunológica desses pacientes, eles desenvolvem candidíase oral. Nas crianças a gente chama de sapinho, e nos adultos candidíase oral. É muito difícil combater essa candidíase oral, e normalmente é utilizado violeta de genciana. E quando a pessoa tem HIV e está com candidíase oral e usa a violeta de genciana, a boca dela fica violeta. E todas as pessoas na rua identificam que essa pessoa tem HIV. Então isso causa um constrangimento social muito grande para essas pessoas. Por isso foi testado o extrato do capim-cidreira. E o extrato do capim-cidreira demonstrou uma atividade superior à do violeta de genciana em combater a candidíase oral. No combate a protozoários, os extratos foram testados na África também e demonstraram uma excelente qualidade em inibir, em controlar o desenvolvimento de dois tipos de protozoário. O primeiro, o Plasmodium falciparum, que é o causador da malária. E o segundo, o Trypanosoma brucei, que é o causador da doença do sono, que também é muito comum na África. Nesses dois casos, os extratos do capim-cidreira foram muito eficientes em combater o desenvolvimento desses protozoários. Isso demonstra que, por exemplo, aqui no Brasil, nos casos de febre amarela, ou nos casos de malária mesmo, o uso do capim-cidreira, de um chá forte de capim-cidreira, pode ser uma excelente pedida no tratamento desse tipo de doença. Contra febres pesadas foi testado o pó feito com a erva cidreira, em cápsulas. A planta é seca, transformada em pó e colocada em cápsulas. Testada em cápsulas, ela foi mais eficiente em controlar as febres, no caso de malária, que são febres altíssimas, ela foi mais eficiente em controlar essas febres do que o chá de erva cidreira e foi mais eficiente do que a cloroquina, que é um medicamento comum utilizado para controlar essas febres durante a malária. Então sim, como antitérmico, o uso da planta como extrato ou como pó vai ter um efeito muito interessante para combater febres não somente da malária, mas também outros tipos de febre, febres em criança por conta de inflamações, infecções e outros motivos. O uso então da erva cidreira é muito eficiente no controle da temperatura corporal. Lembrando que nesse caso o melhor é o uso ou da tintura, do extrato concentrado, ou do pó encapsulado. O chá tem eficiência, mas é uma eficiência menor para controlar essas febres. Como anti-inflamatório, o capim-cidreira também tem excelente ação. Duas pesquisas desenvolvidas em Portugal verificaram uma ação anti-inflamatória muito eficiente do capim-cidreira. Tanto internamente, ou seja, utilizado na forma de tinturas, de chás, de pó, não importa, ou topicamente, no caso de inflamações de pele, utilizado o óleo essencial dele ou as compressas feitas com os extratos dele para inibir problemas de pele também, inflamações na pele. Então, nesse caso, tanto no uso tópico quanto no uso interno, o capim-cidreira demonstrou muita eficiência como anti-inflamatório. Ainda uma pesquisa indiana demonstrou que os extratos feitos, o extrato alcoólico feito com as folhas do capim-cidreira tem uma excelente atividade anti-inflamatória para inflamações pulmonares, ou seja, as bronquites, as bronquiolites e outros tipos de inflamação que envolvem os pulmões. Como analgésico, testado em vários modelos de dor, na Universidade Federal do Ceará foi testado os extratos de capim-cidreira e ele demonstrou uma excelente ação em combater a dor, tanto em modelos do sistema nervoso central como em modelos periféricos de dor. E isso é muito interessante, por exemplo, se você sofre de enxaqueca, se você sofreu uma cirurgia, está com dor, se você pensa em tomar um analgésico qualquer, o uso da tintura, do extrato, do pó ou de um chá forte de erva cidreira pode ser excelente para combater as dores.
Como protetor estomacal, os extratos feitos com capim-cidreira também demonstraram numa pesquisa realizada em Portugal uma excelente ação em evitar as gastrites e prevenir as úlceras gástricas. Hoje, se você sofre de um problema estomacal como gastrite, o uso da erva cidreira pode ser excelente para o seu caso. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Ceará demonstrou que em cobaias, o uso do extrato do capim-cidreira inibiu 80% a formação de úlceras gástricas que foram induzidas nessas cobaias. Então realmente constata-se uma eficiência fantástica em proteger a parede do estômago. No controle do colesterol, a Universidade Estadual Paulista testou os extratos de capim-cidreira e verificou uma capacidade fantástica em reduzir as taxas do colesterol LDL, que é considerado o colesterol ruim. Num outro estudo desenvolvido na Nigéria, verificou-se que o capim-cidreira administrado durante algumas semanas aos pacientes teve uma capacidade interessante em reduzir as taxas de LDL, em aumentar as taxas de HDL, que é o colesterol bom, e sem interferir nos índices de triglicérides no organismo. Ainda na Nigéria foi testado o capim-cidreira como preventivo para a diabetes, ou seja, para controlar os níveis de açúcar no sangue. E verificou-se que o chá forte do capim-cidreira, então é um chá feito com uma quantidade maior de planta. Qual que é a receita normal do chá? Você usar 1 colher de sobremesa de plantas picadas para cada xícara de água. No caso desse teste foi testada uma quantidade maior, ou seja, pode-se usar 2 colheres ou até 3 colheres de planta para cada xícara de água, visto que nesse caso dessa planta não há toxicidade em utilizar dosagens mais altas. E nessa dosagem, durante algumas semanas de uso, o capim-cidreira demonstrou a capacidade de controlar os níveis de açúcar do sangue com bastante eficiência. Por fim, no combate ao câncer, alguns dos princípios ativos que estão presentes nessa planta foram isolados, então não foi usado o chá, nem o extrato, nem o pó. São princípios ativos que foram retirados dessa planta e isolados em laboratório. Esses princípios ativos foram testados contra células tumorais e tiveram a capacidade de levar essas células à apoptose. O que é a apoptose? É a morte espontânea dessas células. Elas entram em colapso por conta desses princípios ativos. Então sim, a planta tem princípios ativos capazes também de combater o câncer. Esse foi o capim-cidreira, espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha achado importante essas informações. Se você conhece alguém que pode se beneficiar das informações sobre o capim-cidreira ou que pode se beneficiar de alguma das propriedades dessa planta, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Manda por e-mail, manda pelo Facebook, manda pelo WhatsApp, mas faça essa informação chegar a quem precisa. Se você quiser utilizar esse vídeo, colocar na sua fanpage, colocar no seu blog ou no seu site, não tem problema nenhum. Pode vincular lá, esses vídeos são livres, esses vídeos são mesmo para divulgar as propriedades das plantas medicinais. E muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez no canal Autor da Própria Saúde.